Olá, um grande abraço a todos. Que bom estarmos juntos de novo para darmos sequência ao estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 3 ainda, fazendo o estudo da reencarnação do Segismundo. E nós estamos observando os primeiros momentos, as primeiras ligações da estrutura perispiritual de Segismundo com a estrutura orgânica da Raquel. E nós paramos neste ponto aqui, observando que a forma de Segismundo se ligar a ela, por divino processo de união magnética, percebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Então, André Luiz recebeu essa permissão para seguir de perto ao Alexandre, nesse trabalho de auxílio na ligação definitiva do Segismundo à matéria. Porque está se ligando ali, a Raquel fora do corpo recebeu o Segismundo nos braços, né, de joelhos ali, uma cena muito bonita, e aí os espíritos viram a forma perispiritual reduzida de Segismundo, miniaturizada, né, ela se fundir ali com a Raquel, com a forma, um perispírito da Raquel, né? Daí o André Luiz até fala, eles perceberam que a partir daquele momento, Segismundo seria a carne de sua carne, a alma de sua alma, estaria mais profundamente ligado a Raquel. Né? Só que as ligações com o corpo físico que está começando a se formar, a célula ovo, né? Quer dizer, essa ligação é muito delicada. Nós não sabemos, não temos a ciência exata de tudo que faz parte desse processo, porque nossa ciência ainda é muito limitada, né? E nós vamos sabendo à medida que a gente tem contato através da obra do André Luiz, através desses autores que falam o que acontece no momento da reencarnação, né? Então, é justamente o que a gente está estudando, tá? Aí continua André Luiz, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Olha o respeito com que o Alexandre trata o aparelho genésico, o útero da Raquel, né? O organismo feminino, olha o respeito com que ele trata, né? Porque ele estava indicando os órgãos geradores da Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, que estava aplicando energia na região genésica da Raquel, né? E aí o Alexandre preveniu o André quanto à grandeza do quadro sob nossa observação. Não apenas os órgãos, né, o aparelho gerador da Raquel, mas ali as ligações com o Segismundo. Aquele momento é um momento de grandeza, é um momento muito importante para as nossas vidas, né? Pois é através dele, feito de forma quase natural, né, biologicamente falando, ao longo das eras, ao longo dos milênios, dos milhares de anos, isso é um fenômeno biológico, né? Mas é bonito, mas é lindo esse fenômeno. Por quê? Porque através dele a evolução se deu e continua se dando. Através desse mecanismo, a humanidade tem evoluído e os espíritos conseguem voltar à vida material, tá? Então é de uma beleza muito grande, né?
Então temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Porque se não fosse a maternidade, nós não estaríamos aqui, não conseguiríamos evoluir na mesma velocidade que o fazemos, né? Perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Então, aqueles que trabalham lidando com o renascimento, lidando com a reencarnação, como os espíritos fazem, mas não apenas eles, na vida material, na vida espiritual. Todos aqueles que na vida material também trabalham como prepostos de Deus, facilitando a vinda dos espíritos para a vida material. Pega, por exemplo, um obstetra, um médico obstetra, né? Ou aqueles que fazem os exames, aqueles médicos que se especializam na ultrassonografia ou qualquer outro exame que vai medir os índices de substâncias, de hormônios, né? Tudo que faz parte do processo gestatório, que faz parte da preparação para a fecundação e depois todo o processo de crescimento do embrião, até chegar o deliverance, né? Até chegar o parto. Todos esses devem trabalhar com o pensamento voltados para Deus. É isso que o Alexandre está falando, né? Deveriam trabalhar com a consciência voltada para a majestade divina, porque estão trabalhando como co-criadores, né? Estão trabalhando como partícipes de um processo muito importante para a humanidade, que é o processo de renascimento, tá? E a gente fala isso, e até o Alexandre fala isso, o André Luiz fez questão de colocar isso aqui no livro, porque tantas e tantas pessoas não tratam dos seus deveres para com as funções médicas, né, a enfermagem, tudo que faz parte desse processo, com a reverência divina. Nós não precisamos nos alongar muito, mas a indústria do aborto é terrível, né? Se houvesse essa reverência, se houvesse esse pensamento voltado para a majestade divina, a lembrança de que estamos vivenciando uma oportunidade de participação no processo co-criador com Deus, né? De formas físicas, no caso, os seres humanos não partiriam para a atividade criminosa do aborto, né? Então, falta um pouco de reverência, ou muito mais de reverência do ser humano às funções procriadoras, desde da prática sexual, né, com todas as suas nuances, até o parto. Era preciso que tratássemos das forças sexuais da alma com maior reverência, com maior respeito, né? Afinal de contas, trata-se de forças criadoras no plano físico, de formas físicas, né? E nos demais planos, essa mesma força ela assume outras características, criando para a eternidade, tá? Então vamos continuando aqui. Ok. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Quer dizer, já surtiu um efeito no André Luiz, né? Ele percebeu que ele se voltou para o auxílio, né? Junto com o Alexandre, né? Ele se inclinou para a organização feminina, né? Da nossa irmã reencarnada, para a Raquel, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido, né? Porque os espíritos, vejam bem,
a maneira de um médico, André Luiz era médico, o Alexandre talvez tenha sido, a gente não sabe, mas tem conhecimentos mais avançados do que o André Luiz, muito mais, né? Já está há muito mais tempo no plano espiritual. Mas aqui na matéria, o respeito que os médicos têm ou deveriam ter para com o corpo humano, por exemplo, quando consulta, né, quando presta um serviço para uma mulher, um ginecologista, um obstetra, ou qualquer clínico geral que vai fazer exames, está diante do corpo feminino. Corpo esse que normalmente é utilizado apenas como objeto, né, de observação ou da prática sexual, né, em que normalmente as pessoas não lidam com tanta veneração diante do corpo feminino como deveriam. E se lidam com veneração, a veneração assume uma característica mais sensualista, né? A pessoa venera o corpo feminino, só que de uma forma sensualista, né? Então, é uma coisa até que o André Luiz vai aprendendo também na vida espiritual, né? Como olhar o corpo da mulher, como olhar, né, as formas, né, com a reverência, com a pureza necessária, que deveriam quaisquer médicos, quaisquer pessoas aqui na matéria, deveríamos olhar, né, para o corpo feminino, ou a mulher olhar para o corpo masculino, com um sentimento de pureza, com um sentimento de veneração ao que é divino, porque são formas construídas ao longo de milhares de anos, milhões de anos, né? Só que aqui a gente viciou muito na pornografia, na sensualidade, né, no erotismo, né? Os seres humanos se viciaram muito, mais os homens do que as mulheres até. Hoje em dia as mulheres também, mas mais ainda os homens do que as mulheres, né? Então imagina, né? Você chegar no plano espiritual, você tem acesso aos encarnados, você tem acesso à vida íntima dos encarnados. Eles estão analisando o corpo da Raquel, a Raquel nem sabe que eles estão lá, mas eles estão lá observando o corpo dela. Vocês entendem o que eu quero dizer? É preciso reverência, né? Como um médico equilibrado deve ter reverência pelo seu paciente, né? Por isso que o André Luiz falou aqui, né? Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Nunca, talvez ele lembrando das experiências materiais dele, muito mais, né? Talvez ele lembrando das experiências materiais, ele pudesse analisar que hoje ele lida com uma veneração que ele nunca teve, talvez, na matéria, né? Mesmo sendo médico. O André Luiz, ele foi para a vida espiritual, ele foi através da sífilis, né? Nós não podemos esquecer disso, né? Que ele foi através da sífilis. E a sífilis através da conduta sexual dele. É uma coisa para a gente pensar, né? Será que uma pessoa que mantém uma conduta mais desequilibrada no campo sexual, fora do trabalho, né, em casa, ou buscando sexo pago, né, será que no consultório vai conseguir manter aquela elevação diante das pacientes, diante do nu, né, será que ele consegue, né? Então o ser humano ele é total onde ele está, ele é a mesma pessoa, ele é um ser total, né? Então é uma coisa para a gente analisar, né? O André Luiz aqui ele está chamando atenção para isso, né? Através dos condutos naturais corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória. Então veja bem, pessoal, a Raquel e o Adelino, eles acabaram de ter uma relação sexual. Estão dormindo, né? Então, após a relação, é lógico que se tem algumas horas
que é o percurso que o espermatozoide faz, passando pela trompa de Falópio, onde ele vai encontrar, provavelmente, com a célula ovo. Né? Vai encontrar com o óvulo, havendo a fecundação e transformando-se em célula ovo, ou zigoto. Né? Então, havendo a fecundação. E aí, esse óvulo fecundado, essa célula ovo, ela vai migrar ali para a parede do útero, como uma sementinha, ela vai se implantar na parede do útero, como se fosse uma sementinha na terra. Né? Mas isso conta-se algumas horas. Tá? Por isso que eles estão analisando, olha, através dos condutos naturais, né? Olhando a organização feminina, né? Com a sua visão de raio-x. Então, através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos. Quais elementos sexuais? Né? O esperma do homem, né? Que foi liberado na hora do ato sexual, conduzindo os espermatozoides, né? Em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória. Então ela deve estar vendo os espermatozoides lá correndo, né? O líquido espermático, né? O esperma ali, ele deve estar vendo o trânsito ali dos espermatozoides, a corrida dos espermatozoides, que deve ser interessante de se observar isso assim de uma forma vívida, né? E ao vivo, né? No momento em que está ocorrendo, deve ser bastante interessante, né? Em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Quer dizer, a movimentação do espermatozoide 3 milímetros por minuto. Né? Então você imagina a lentidão para nós, né? Para o espermatozoide é uma epopeia, né? Uma Fórmula 1 ali, mas para nós seria um processo bastante lento. Né? Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente, em impulso instintivo, na sagrada competição. Né? Aqui a gente tem que lembrar, não tem jeito, né? A gente tem que lembrar daquela ideia, né, que às vezes as pessoas propagam assim, na internet, nas palestras motivacionais, né? A gente vê aquela ideia, os palestrantes falando, né? É uma coisa assim, natural, a gente entende, né? Mas os palestrantes falando, você ganhou a corrida, né? Você é o espermatozoide que ganhou milhões de pessoas, você conseguiu nascer, né? Então você já começou vencendo os outros espermatozoides, como se cada espermatozoide, essa é a visão materialista, né? Como se cada espermatozoide fosse uma pessoa que fosse reencarnar, né? A gente acha graça, assim, porque, né, a gente sempre ouviu nos últimos anos aí, muitas pessoas falarem isso, né? Para achar argumentos para dizer que a pessoa é importante, que é uma vencedora e tal. Somos importantes, somos vencedores, a gente teve que passar inúmeras dificuldades para reencarnar e para crescer e tudo mais, né? Então, eu concordo com isso. Só que não é exatamente assim, né? Que cada pessoa era um espermatozoide e você conseguiu ganhar de um monte de pessoas. Pega aqui o caso, por exemplo, do Segismundo, né? Segismundo é uma pessoa, e é só ele que está ali para reencarnar. Não tem mais nenhum outro para reencarnar ali, né? Não obstante, o André Luiz está vendo milhões de espermatozoides, que na verdade, assim, são materiais genéticos que variam de um para o outro. Inclusive a gente vai ver que o Alexandre ele vai escolhendo ali onde é que tem o espermatozoide com melhores condições para se prestar ao processo que o Segismundo precisa, a reencarnação que ele precisa. Então o Alexandre vai dar uma ajudinha ali, vamos ver na sequência da Fórmula 1 aqui, né? Mas eu estava falando sobre isso, só que eu achei engraçado essa lembrança, né? Essa coisa que a gente venceu milhões de espermatozoides, né? Não é bem assim, né? Mas somos vencedores
né? Na medida em que nos esforçamos para estarmos aqui, né, vencendo inúmeras inseguranças, inúmeros medos, inúmeras vacilações, a gente conseguiu chegar até o momento que nós estamos, né? Então nós somos também vencedores, né? E precisamos continuar vencendo a cada dia, né? Mas aí, no silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Então estava aquele silêncio, a Raquel, o Adelino ali dormindo, né? Os espíritos agindo, e o Alexandre, por ser o espírito de melhor condição entre os espíritos que ali estavam ajudando, era ele que dirigia os serviços graves da ligação primordial. A primeira ligação ali do Segismundo com o corpo da Raquel, né? Mais especificamente com a célula fecundada, tá? No óvulo, né? Fecundado, tá bom? Porque assim, né, no plano espiritual, essa hierarquia, esse respeito, essa consideração são naturais. Eles não são forjados, não são mascarados, não são premeditados, não são buscados com ansiedade, né? Eles são simplesmente vividos. Aquele que é melhor preparado, ele tem o respeito dos demais, ele tem a consideração dos demais, ele tem a abertura ali para que ele possa agir de uma forma natural, sem que ele se imponha, sem que os outros fiquem melindrados, sem que os outros fiquem chateados, porque tem alguém que é melhor. Não, isso se dá de uma forma natural, uma liderança natural, né? É um processo intelecto-moral, né? É uma hierarquia intelecto-moral, é uma liderança intelecto-moral. É a pessoa melhor preparada intelectualmente e moralmente. É a que assume a liderança de uma forma natural, né, no plano espiritual. Então, segundo compreendi, percebi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Tá? Então aqui é interessante, né? Pelo que o André Luiz percebeu, o André Luiz estava observando ali o Alexandre, a Raquel, os demais companheiros, aprendendo tudo que ele pode, né? E pelo que ele percebeu, o Alexandre tinha capacidade, ele tinha poder, ele conseguia ver os cromossomas dos espermatozoides. Tá? Por quê? Porque cada célula masculina, né, o espermatozoide, que está ali, os milhões que estão ali, cada um deles tem um núcleo que tem um material genético específico. Não são todos iguais. Tá? Não são todos iguais, não. Então, pode até ter um espermatozoide lá que está mal formadinho, que está, né, com dificuldades, não foi bem estruturado. Então, esse talvez não nos sirva como nós precisamos. Olha para um outro ali, olha, esse aqui está com material genético bom, né, bem formado, né, dentro do que eles precisam para a programação do Segismundo, porque fora feito um planejamento, né, genético ali do Segismundo, o que ele precisaria fisicamente. Aí o Alexandre ele está observando qual o espermatozoide que tem melhor condição para a programação do Segismundo.
tá? Veja o tamanho da meticulosidade, do cuidado que eles têm. Assim como ele já havia observado as condições do óvulo. Aí, o óvulo é um só, né? São vários os óvulos que a mulher... É uma quantia limitada, né? Para a vida toda é uma quantia limitada, né? Quem estuda um pouquinho de reprodução humana sabe que a mulher tem uma contagem de uma certa limitação de óvulos durante a vida, né? Mas é um, né, que está saindo ali e que vai ser fecundado, né, por um espermatozoide, teoricamente aqui, né? Mas está havendo uma corrida de milhões de espermatozoides, né? E o Alexandre está fazendo a leitura genética, e aí o Alexandre tem que ter um conhecimento de genética, né? Então, os espíritos, não é magia, não é magia. O espírito vai estalar o dedo e vai aplicar um passe e vai resolver o problema. Talvez a gente comece a achar que as coisas são todas mágicas, né? É só aplicar um passe que resolve tudo. Aplica um passe, faz uma prece e resolve. Para nós, talvez resolva, porque eles estão trabalhando por nós muitas vezes, né? Às vezes o nosso trabalho se resume a fazer uma prece, tomar um passe. Mas vai saber o quanto eles tiveram que trabalhar, por exemplo, para uma reencarnação. Há que se ter conhecimentos vivos, reais do corpo humano. Não é o trabalho do menor esforço, da magia, não é. Lógico que a prece e o passe vão ajudar, mas o Alexandre está olhando o material genético, tem que ter conhecimento de genética, tem que ter conhecimento de fisiologia, tem que ter conhecimento de anatomia, de embriologia, de endocrinologia. Tem que ter conhecimentos amplos para ele atuar ali como um técnico em reencarnação, como presidindo um grupo de técnicos em reencarnação, como ele está fazendo praticamente. Ele, como é o espírito mais evoluído aqui, ele está presidindo um grupo de técnicos em reencarnação. Se qualquer médico aqui na Terra estuda aí 8, 10 anos aí para se formar, né, fazer residência e tudo mais, você imagina no plano espiritual o conhecimento que esses técnicos em reencarnação eles têm. Não apenas da medicina do corpo, mas sobretudo da medicina da alma. Mas tem que ter também o conhecimento da medicina do corpo. Porque eles não vão fazer magia em nós, eles vão ter que trabalhar em cima do nosso corpo. Então eles têm que saber como é que o nosso corpo funciona, como é que as células funcionam, como é que os órgãos funcionam, os hormônios, as glândulas, como é que funcionam os aparelhos, os sistemas do nosso corpo. Eles têm que ter um conhecimento mais profundo do que nós temos aqui na Terra. Aí que a gente vê que nada na nossa vida é menor esforço, né? Tudo vai ter que ser fruto de estudo, de aprimoramento, né? De informação, de desenvolvimento de sentimentos, né? De equilíbrio ao analisarmos tudo que nós conhecemos, né? Discernimento, bom senso, tudo isso é esforço nosso, pessoal. Tudo isso é um longo caminhar da humanidade, reencarnação a reencarnação, experiência a experiência, ano após ano, né? Nós vamos sedimentando conhecimentos, nós vamos sedimentando experiências, condição para podermos ajudar. Por isso que nós temos que começar aqui na matéria, fazermos cursos, nos aprimorarmos em algo, pode ser na arte de ensinar, pode ser na arte mesmo, pura, a arte da música, da escultura, né? Da pintura, pode ser na área psíquica, na psicologia, nas terapias, na psiquiatria, né? Na medicina de modo geral, na advocacia, no direito, tudo será... Nós estamos aqui apenas engatinhando nessas profissões, nós estamos aqui apenas engatinhando nesses conhecimentos que começam aqui na sua fase mais rudimentar e se ampliam ao infinito. O conhecimento divino, as várias dimensões que nós temos pela frente e a eternidade que nós temos. Aqui é apenas um engatinhar para os conhecimentos e as experiências que nós devemos ter ao longo da eternidade,
Só que tudo isso vai ser fruto de esforço. Nada vai vir assim da má vontade, da preguiça. Essas são as nossas maiores inimigas, né? Pensando dessa forma. Preguiça, má vontade, né? Displicência, negligência. Tudo isso é muito ruim para a gente hoje, né? Certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, tá? Vamos analisar isso tudo que nós conversamos, né? E no próximo material nós damos sequência então, tá bom? A sequência será aqui, até para a gente achar mais fácil depois. A sequência será aqui, né? Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores, né? Então nós vamos pegar daqui, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Um grande abraço, tá? Até mais, até a próxima.